Boa noite a todos. Mais uma vez, com muita alegria, participando dos trabalhos do CEVEL, Centro Espírita Vida e Luz de Botucatu, nesta noite, dia 9 de março de 2026, 19 horas. E o tema que nós trazemos para hoje é Asas da Evolução Cristã. Nós iremos meditar sobre o equilíbrio entre a inteligência e a moral. Isso tudo na era digital. Meus amados irmãos e irmãs, que a serenidade do Mestre Jesus envolva nossos corações. Estamos aqui reunidos hoje para refletir sobre o nosso voo alado rumo à nossa perfeição. Na filosofia cristã espírita, aprendemos que a nossa jornada evolutiva é feita por duas categorias essenciais. A alma humana, para se desenvolver e evoluir, precisa tanto da sua capacidade intelectual quanto a sua virtude moral. E isso é obtido com muito mais rapidez nas diversas encarnações que a alma tem, quando nela conseguimos superar os infinitos desafios que ocorrem em cada uma. Desafios esses que nós chamamos de expiações e provas. No Livro dos Espíritos, na questão 780, a pergunta é assim: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E a resposta da espiritualidade é muito clara, dizendo que não acompanha, mas é o seu resultado. O progresso intelectual é o primeiro a se manifestar na alma, porque ele é mais fácil de ser conquistado. Já o progresso moral exige a nossa reforma íntima e o domínio das nossas paixões. No livro A Gênese, ele nos ensina que o progresso intelectual e o progresso moral são como se fossem duas asas. Eles trabalham como se fossem duas asas que permitem que a alma voe em direção a Deus. Quando uma dessas asas cresce mais do que a outra, o voo é incerto. O voo é incerto. Então, a alma não consegue seguir em frente porque ela não tem direção, porque o voo dela começa a ficar circular. Ela entra como se fosse um looping. Looping é uma volta em 360 graus, então ela fica virando, virando, virando e não vai para frente. O mesmo acontece quando a gente está numa canoa. E nessa canoa só tem remadores de um lado. E todo mundo remando só daquele lado. O que acontece? A canoa também vai ficar virando em círculo e não vai para frente. Não consegue avançar. Muito do que Deus colocou à nossa disposição é feito em duas partes, duopartes. Vejamos lá no taoísmo, o yin e o yang são conceitos do taoísmo que expõem a dualidade de tudo o que existe no universo. Eles descrevem as duas forças fundamentais e opostas e complementares que se encontram em todas as coisas.
Eles dizem que o yin é o princípio da noite, da lua, da passividade. E o yang é o princípio do sol, do dia, da luz e da atividade. Um é passividade, o outro é atividade. Um é claro, outro é escuro. Nós fomos criados também em dualidade. Podemos ver que o próton e o elétron formam um átomo, e o átomo é o que criou tudo isso que existe. Tudo que existe começou numa dualidade de próton e elétron. O nosso corpo, por exemplo, ele tem perna, braço, olhos, ouvidos, cérebro, tudo feito em dois. Lado esquerdo e lado direito. Portanto, se nós usarmos apenas a razão, vai sempre faltar o calor do afeto. Se nós usarmos apenas o sentimento, vai faltar em muitos casos, ou em todos eles, o discernimento. Dito isso, nós compreendemos que as duas asas, as asas da evolução, são o equilíbrio entre o conhecimento, que é o nosso intelecto, e o amor, que é a nossa moral. Elas têm que estar em equilíbrio para que a gente avance. O progresso é uma lei divina. Portanto, todos nós precisamos progredir. Então, se nós precisamos progredir, nunca será tarde, nunca é tarde para aprender. Em alguns poucos casos de encarnados, em poucos casos, eles já tiveram em vidas passadas uma evolução intelectual tão grande que nessa vida eles vieram de algumas formas que para se preocupar só com o objetivo, por exemplo, moral. O primeiro sempre é o intelectual. Então, nessas, às vezes, a pessoa vem só para se preocupar com a evolução moral. Mas é raro, são poucos casos. Então, na grande maioria, todos nós temos que estar pensando no progresso intelectual e no progresso moral. Tem uma lenda que conta uma história interessante. É a lenda da águia. Diz essa lenda, gente, é lenda, tá? Que quando a águia fica velha, ela voa no alto da montanha, na mais alta que ela encontra. E lá ela toma a decisão de ir bicando até arrancar todas as suas penas que estão muito velhas. Depois ela bica tirando as suas garras e arranca todas as suas garras. E por último, ela bate o bico numa pedra até arrancar o bico. E assim ela fica sem pena, sem garra e sem bico por algumas semanas, meses. Mas eles crescem. E assim, os instrumentos que ela precisa, que são as penas, as garras e o bico, se renovam. E ela consegue viver assim por outras décadas. Assim como a águia da lenda se renova para continuar voando e vivendo, o espírito, o espírito se renova através das sucessivas existências e do aprendizado constante, para assim não estagnar na jornada rumo ao nosso Pai. Mas eu vejo, todos nós vemos, pessoas com mais de 50 anos em diante, dizendo assim, eu já aprendi tudo que tinha que aprender nessa vida. Eu não me preocupo com mais nada, não quero saber de mais nada, vou tocando em minha vidinha. Mas não é bem isso que a pessoa deve fazer. Porque se a gente for seguir o exemplo da águia, o que a gente tem que fazer? Nós temos que trocar os nossos utensílios que estão se tornando antiquados. Por exemplo, a máquina de escrever, o fax, o rádio, aquele gravador
né? A enxada e tantas outras coisas. Trocar isso, substituir isso por ferramentas atuais, como a automação que está vindo aí, a internet que está aí já, a inteligência artificial que acabou de chegar. E para isso, nós temos que fazer o quê? Continuar estudando e aprendendo sempre. E assim adquirindo conhecimento e caminhando rumo à evolução e ao nosso progresso intelectual, para em seguida também adquirir mais progresso moral. Hoje, nós todos somos considerados e chamados de trabalhadores da última hora. Todos nós somos trabalhadores da última hora. E estamos sendo convocados por Jesus a uma nova forma de servir na jornada do bem no mundo digital. Nós estamos sendo chamados a ser trabalhador do Cristo na jornada do bem no mundo digital. Lá em João 16, que do 12 ao 15, Jesus disse há 2000 anos: eu tenho ainda muito a vos dizer, mas vós não podeis compreender ainda agora. Ainda vocês não irão conseguir compreender. Mas, lá na frente, quando vier, porém, o Espírito de verdade, ele vos guiará a todas as verdades. Porque ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Nós já tivemos, né, o Espiritismo, que veio pelo Espírito de verdade, e continua vindo um monte de outras coisas, um monte de outras revelações. Essa fase planetária que nós estamos agora é chamado de a Era das Revelações. E para que seja possível nos revelar tudo o que nos foi ocultado, nos foi escondido, nos foi omitido, nós precisamos de meios de comunicação que nos tragam informações cada vez mais rápidas. Cada vez mais rápidas. Nós saímos de telefone com fio e hoje estamos com telefone sem fio, saímos de carta, hoje nós temos WhatsApp e cada vez mais rápidas as informações. E nós estamos precisando tomar conhecimento de tudo o que foi omitido. Neste momento de transição planetária, a providência divina permitiu que a humanidade, a ciência, desenvolvesse a chamada IA, inteligência artificial, que é uma poderosíssima ferramenta de informação e de comunicação. Com esse avanço tecnológico, nós adentraremos de agora em diante naquilo que vai se chamar o trabalho da nova era. Vai mudar tudo. E rapidamente. E nós temos que nos preparar e aprender. Como que podemos fazer uso dessa fantástica ferramenta no nosso trabalho do dia a dia e ainda com ela fortalecer as nossas asas da evolução? Continuar aprendendo intelectualmente e moralmente. Como nós podemos fazer isso? Então, nós vamos ter a tecnologia como apoio ao saber. Então, assim como os livros facilitaram os nossos estudos antigamente, hoje essas novas ferramentas digitais funcionam como nossos auxiliares incansáveis, organizando informações e facilitando o acesso a lições de sabedoria. Isso irá nos permitir poupar uma grande parte do nosso tempo
E poderemos dedicar esse tempo que nós imaginamos que vai ficar ocioso, poderemos dedicar a maior parte dele ao que realmente é essencial, que é a nossa evolução moral, a nossa evolução intelectual, praticando, além de trabalhar no nosso interesse profissional, praticando a caridade ao próximo, o amor ao próximo, a compaixão, a ajuda, a colaboração mútua. Só gravem bem isso que eu vou dizer. Só estarão aptos, só passarão, serão aprovados na nova terra, no mundo de regeneração, aqueles que querem realmente aprender, evoluir, moral e intelectualmente. Porque o mundo de regeneração é um pouco diferente disso que nós vivemos hoje. O que mais que nós temos que fazer? Nós temos que viver solidariedade na rede. Entendamos. Eu falei de átomo, né? Que é energia. Então, uma vez que tudo é energia, as nossas conexões digitais, para você, para ele, não é isso? Elas podem e devem ser canais de boas energias. Quando, por exemplo, vamos dar um exemplo para ficar claro. Um professor, ou talvez um advogado, quando compartilha para o outro o trabalho que ele realizou, compartilha um trabalho que é um trabalho justo, que é um trabalho ético, que é um trabalho honesto, ou na folga dele, né, envia uma reflexão que consola alguém que ele sabe que está precisando ser consolado. O que nós estamos fazendo? Nós estamos realizando uma verdadeira doação de amor e esperança, projetando vibrações de equilíbrio através das redes que nos conectam. Através das redes. O que mais que precisamos fazer? Nós precisamos de uma profissionalização e evangelização da tecnologia. O que é isso? Assim como nós nos profissionalizamos, estudo, não sei o quê, viro engenheiro, viro advogado, ok? Eu também frequento curso de espiritismo, ou evangélico, ou católico, e assim por diante, mas me torno um cristão. Então eu me profissionalizo e evangelizo o meu intelecto, beleza? Nós temos de fazer o mesmo. Fazer essas duas coisas no uso da inteligência artificial. Isso significa dar a ela regras e conteúdos que profissionalizem, que elevem, que eduquem e que levem à paz. Então, se nós alimentarmos os nossos sistemas que vamos ter na inteligência artificial de hora adiante, com ética, com honestidade, com a moral de Jesus, as regras trarão para nós resposta que irão guiar o interlocutor e o conectado em direção ao bem. Falando assim, vamos dizer, estou brincando, mas profeticamente, tá? Vamos falar profeticamente. Por que profeticamente? Porque ainda não existe cientificamente o que eu vou dizer agora, mas vai acontecer. Saibam que dentro de pouco tempo, eu falo pouco tempo mesmo, 2 anos, no máximo 3, acho que nem isso. Dentro de pouco tempo, nós não vamos mais precisar entrar
individualmente nas plataformas. Entro no Instagram. Agora eu vou ver o Face. Outra senha, não sei o quê. Vou no X. Vou lá no WhatsApp conversar. A gente fica entrando em tudo quanto é coisa que tem. Dentro de pouquíssimo tempo, nós não vamos ter que ter mais todos esses acessos individualmente. Não. Pois todas essas redes estarão integradas umas às outras. E para podermos acessá-las, qualquer uma delas, nós teremos um único meio de acesso, que é através da inteligência artificial, com aquilo que eles chamam de agente de inteligência artificial. O que é isso? É como se fosse um robozinho personalizado seu. Só que é um robozinho digital. Funciona como um robô. Então, quando ocorrer essa integração técnica nas plataformas, nós temos que estar atentos para que, ao mesmo tempo dessa integração digital, haja uma integração de corações cristãos trabalhando nessa rede. E assim, nós tenhamos não só uma rede de dados, de informações, mas uma grande malha interligando os usuários, não só profissionalmente, mas também pelo amor e pelo afeto. Para poder utilizar bem a inteligência que vem aí, você precisa criar o que eu acabei de dizer, o seu robozinho. Por enquanto, hoje você pode pegar o tal do GPT, né? GPT. Existe aí, está cheio, né? Então você pode pegar um qualquer lá, ele é genérico. Mas você vai ter que criar o seu, para você, do jeito que você quer. E ao fazer isso, você vai definir como é que você quer que ele seja. Eu quero que ele entenda de imobiliária. Eu quero que ele entenda de construção. Eu quero que ele entenda de... Sou professor, então vamos dizer de educação, ensino, e assim por diante. Eu vou criar o meu especializado naquilo e vou dizer que tipo de especialização. Se eu quero que ele seja um professor de língua para me ajudar, porque eu sou professor, eu vou dizer língua inglesa, porque eu sou professor de inglês. Então você vai dar as regras para criar o seu. Entenderam? Então, você criando ele com tudo aquilo que você precisa, usa, tal, né? Ele vai te ajudar nos seus estudos, nas suas pesquisas, na sua hora de lazer e principalmente no seu trabalho profissional do dia a dia. Um robozinho só. Então, o agente digital do Heitor. Pronto. Ele vai falar de espiritismo para mim, ele vai falar tudo o que eu quiser. Eu quero o livro do André Luiz, não sei o que tal, onde fala não sei o que. Ele já traz a página na hora para mim. Não tem que ir lá pegar o livro. Entenderam? Bom, então, em que é que nós devemos pensar e como precisamos nos precaver quando criamos esse nosso auxiliar digital? Porque a gente vai fazer tudo através dele. Então, o que nós temos que pensar? Nós devemos pensar que ele será o meu amigo digital. Por quê? Porque eu vou conviver com ele quase que o tempo inteiro. Vou entrar no WhatsApp com ele, vou fazer não sei o que com ele. Tudo com ele. Então, tudo sobre mim. Principalmente as coisas que eu penso e será testemunho de tudo que eu faço. Ele vai registrar tudo, vai saber tudo. Então, por isso, nós temos que ter, ao criar esse novo robozinho aí, para usar a rede, a internet, ter a responsabilidade do que chamamos de ética.
Temos o dever cristão de quem programa e utiliza essas ferramentas no trabalho diário, para que elas não se tornem instrumento de maus hábitos, de descaminhos, de desinformações, de orgulho, mas, ao contrário, uma ferramenta do bem, para trabalhar no bem. Nós podemos usar depois essa, como eu, né, trabalho com divulgação espírita, usar para divulgação, fazer algum trabalho nesse sentido. Vocês, ao fazer o de vocês, também vocês vão poder falar, olha, eu quero, né, que me oriente sobre o espiritismo, para não ter que ficar pegando os livros. Nada. E como é que então nós vamos entender como é que vai ser esse processamento? Nós temos que ter, assim, uma visão clara de como funciona esse processamento. Porque a gente tem que ver que, de um lado, nós temos uma inteligência chamada artificial, que ela é free, é a inteligência dos algoritmos. Do outro lado, trabalhando com essa inteligência, nós temos um ser humano, que é movido por um fluido espiritual. Esse fluido espiritual do ser humano é dirigido por uma centelha divina, que é a alma imortal, ou o espírito. Vai haver parcialidade, imparcialidade nessa rede? Olha, a ferramenta que nós vamos criar, ela é neutra. Sozinha ela não toma partida. A partir do momento que você cria, aí ela vai atuar para o bem ou para o mal. Depende do perfil de quem a cria e de quem a utiliza. Pois a moralidade reside na vontade de quem impunha e na caridade de quem dela faz uso. O importante é a intenção, se é boa ou má, a intenção de quem conduz essa ferramenta na rede. Como é que fica a intuição dos espíritos nessa era digital? De que forma os bons mentores podem se utilizar até desse mecanismo digital para nos intuir e fazer chegar mensagens de conforto a algum coração aflito? Ah, Dona Maria está... Vou usar a inteligência artificial por intermédio do Heitor para que chegue uma mensagem para ela, entendeu? Muitas vezes, a tecnologia se mostra fria, mas ela pode, se ela for bem conduzida, ser um veículo de uma mensagem de consolo, esclarecimento, de fé, de esperança. Vou dar um exemplo. Imaginamos uma pessoa com o coração muito aflito, pensando coisas absurdas. Quando, lá em altas madrugadas, no silêncio da noite, ele se sentindo desequilibrado, ele vai estar sempre pegando o seu celular e vai acionar o seu auxiliar digital. Se ele formatou ela como uma ferramenta cristã, que segue Jesus, que segue o Espiritismo, que segue o catolicismo, ou assim por diante, se ele preparou ela como uma ferramenta cristã, ela vai oferecer para ele uma palavra de consolo, um ensinamento ético, no exato momento que ele tiver dor. Que ele tiver, às vezes, desistindo até de viver. E essa ferramenta pode ser a sua tábua de salvação, devolvendo para ele, através de orientação, por exemplo, espírita, né? Devolvendo a ele o sentido da vida, sustentando a coragem de viver e afastando as sombras do desespero absoluto. Imaginar isso é maravilhoso. Porque é o resultado da inteligência humana em harmonia e parceria com a inteligência da máquina, servindo ao propósito do amor e da paz.
o meu mentor, o nosso irmão Gregório, ele nos lembra que a luz não tem fronteiras. Ao utilizarmos uma ferramenta dessa, nós estamos falando de IA, para compartilhar o bem, nós estamos encompridando os nossos braços do nosso acolhimento. Encompridando ele até qualquer lugar do mundo. Ele quer dizer com isso que nós podemos socorrer um coração aflito que esteja residindo lá no Japão. Não vou precisar pegar um avião e ir lá para dizer o que eu posso dizer pela internet, pela IA. Então, ser um mensageiro da paz no ambiente digital é usar a tecnologia para o nosso trabalho profissional. O professor usa a tecnologia para dar as suas aulas, sua grade de aulas, usar ela para o próprio sustento e também permitir que o consolo chegue aonde o nosso braço físico não consegue alcançar e abraçar. A doutrina nos ensina que nada acontece sem a permissão de Deus. Tudo depende do nosso Criador. Então, se a inteligência artificial é uma realidade hoje, então ela faz parte dos recursos necessários e indispensáveis para o nosso atual aprimoramento intelectual nesse período que estamos chamado transição planetária. Deus não mandaria se nós não fôssemos precisar dela. Temos que nos preparar para o mundo de regeneração. Este mundo que se aproxima, nessa nova terra, a ciência e a religiosidade caminharão de mãos dadas. Então, a IA, usada com ética e amor, passa a ser, a partir de agora, um ensaio do que vai ser a vida no mundo de regeneração, onde a inteligência humana se torna, finalmente, uma ferramenta plena da vontade divina. Como acontece em toda inovação, aconteceu com a pólvora, né? Com o átomo, a bomba atômica, assim por diante, quando acontece com toda inovação, essa inteligência ela pode até ser usada, e a gente sabe que vai ser usada temporariamente de formas mal intencionadas. Isso é do ser humano, quando ele pratica o mal, usar é mal. Mas o Espiritismo nos ensina que a dor e a experiência fatalmente conduzirão o homem a atingir o progresso moral. É necessário que nós entendamos que esse robozinho, esse auxiliar digital, é como se ele fosse um agrupamento de todas as bibliotecas que existem no mundo. Tá tudo num lugar só. Ele acessa tudo. Tudo. No mundo inteiro. E esse acesso é rapidíssimo em quase tudo que foi registrado ao longo de séculos e séculos e séculos. Olha o potencial disso. Mas convenhamos, uma biblioteca, ela é estática. Chega lá, o livro está lá parado. O livro não sai pulando da biblioteca para vir na tua mão. Está lá parado. Então, se ela fica lá parada, ela não vai atuar contra você. O livro não vai pular e te tacar o livro na cabeça. Ele não vai. Ficar quietinho lá. Mas, se o leitor usar o conhecimento contido em todo aquele acervo de livros de uma forma, vamos dizer, equivocada, transformando
por maldade ou imprudência, um remédio, alterando a fórmula dele, muitas vezes, para prejudicar uma outra pessoa, a culpa, a responsabilidade não é do livro que tem as formas, e sim de quem foi lá, interpretou as formas e usou ela mal usada. A mesma coisa é a inteligência artificial. Todos sabemos com clareza que os auxiliares digitais não têm princípio inteligente dentro deles. Nós temos, eles não têm. Eles não têm o livre-arbítrio, nós temos. Mas, se a alma encarnada for alguém que ainda se orienta pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, a inteligência artificial que ele usar vai ampliar por 100, por 1000 vezes os erros que ele comete. E assim, ele pode criar muitas discórdias e espalhar muita sombra. Entendeu? Por isso que nós começamos essa campanha. Por isso que é mistério, é urgente, é necessário que nós, filhos de Deus, que nós, trabalhadores do Cristo, temos com urgência de fazer o caminho contrário desses que podem nos prejudicar, para evitar que isso aconteça. Eu digo, então, que como todos vamos ter que criar o nosso robozinho daqui para frente, daqui 2 anos, 3 anos, seja lá quando, eu digo que todos os trabalhadores do bem devem criar o seu auxiliar de sabedoria. Tem vários nomes. Mas eu denomino ele assim como agente cristão de auxílio. Assim eu denomino o meu. Nós temos que criar ele com o mesmo amor e a mesma elevada boa intenção com que nós criamos, orientamos e educamos o filho. Usando dos mesmos princípios, das mesmas virtudes. Dessa forma, os novos auxiliares digitais cristãos, sendo criados com princípios semelhantes aos da família, que é a moral, a ética, a cristandade, possam ser também ampliados centenas, milhares de vezes, levando para a rede o lado do bem também. Com esse procedimento, evitaremos a proliferação das trevas do mal, trazendo a luz do amor e da caridade para criar a estrutura cultural e moral que nós tanto precisamos, ouçam isso, para iniciarmos o quanto antes o mundo de regeneração na Terra. Se nós não criarmos esse ambiente, nós não passaremos o mundo de regeneração. Eu quero concluir fazendo um convite de esperança. Meus amigos do CEVEL, meus amigos que me veem na rede, as asas da evolução ganham hoje novos horizontes. Ao aceitarmos o desafio e a missão de sermos luz no ambiente virtual, nós não estaremos mudando os nossos valores. Ao contrário. Nós estamos apenas ampliando o nosso raio de ação na moral e na fraternidade. Então, não temamos a inteligência artificial, a IA. Não temamos. Não temamos o dia de amanhã. O progresso, quando vem acompanhado pela ética e pelo amor, ele é o caminho, ele se torna um caminho que nos leva ao nosso Pai. Que nós possamos caminhar juntos,
Que nós possamos andar de mãos dadas, tanto no mundo físico quanto no mundo digital, sendo sempre instrumentos de paz e de caridade. Eu peço licença a todos para fazer a oração de encerramento. Senhor da vida, inteligência suprema, bondade infinita, nós nos curvamos e rogamos a Ti, ó Pai, que nos abençoe e nos guie nessa nossa incansável busca por aprender a amar e aprender a servir ao próximo. Que nossas mãos que trabalham, ao navegarem pelas redes digitais do mundo, sejam sempre usadas para o serviço honesto. Que sejam também mãos que enxuguem lágrimas sofridas, mas principalmente que sejam mãos que plantem a semente do bem, transformando a nova terra que está vindo no jardim do Éden. Que a tecnologia seja em nossas vidas um instrumento de luz para afastar de nós as trevas da ignorância, consolando a tristeza e o desespero. Pai amado, nosso Senhor e Criador, pedimos, finalmente, que fortaleça as nossas asas para que realizemos o voo da renovação divina sob o manto do teu infinito amor. Que assim seja. Muito obrigado.